que a próxima entrevista é o oposto do comunismo, pelo menos historicamente. Nós vamos falar sobre o fascismo com a Maria Luísa Tucci Carneiro. Venha para cá. Bom, você está lançando aqui Tempos de Fascismos. E tem... Por que no plural? Fascismo porque você analisa por país, por região, como é que é? Sim, porque hoje nós pensamos o fascismo em diferentes dimensões, né? Nós pensamos o fascismo na Alemanha nazista, o fascismo na Itália e diferentes dosagens, vamos dizer, desse fascismo. Então, você pode falar na época do Salazar em Portugal, como uma tipologia de fascismo, Franco na Espanha, também inteiramente Getúlio diferente. Vargas aqui no Brasil. Então, são diferentes experiências, né? E hoje, nós, historiadores, optamos, né, algumas linhas de historiadores, vamos dizer assim, da história contemporânea, por um pluralismo de fascismos. Né? Não, eu concordo. Inclusive, eu acho que tem um tipo de fascismo que agora você não exemplificou e que eu acho que também é totalmente diferente, porque é quase uma coisa que era da formação familiar, que é no Japão, né? O fascismo japonês, também, que era uma coisa já arraigada desde tempos feudais. Né? Então, o importante, quando nós pensamos o fascismo, é pensar algumas singularidades, né, que acontecem em vários países. Né? Evidente. Que aconteceu, vamos dizer assim, em vários países. Então, a questão da intolerância, eu acho que é um dos temas da minha especialidade, a questão do antissemitismo nos anos 30, 40, a questão de um partido único, da criação de um líder, né? Eu acho que nada melhor do que Hitler, do que Mussolini. Então, são esses diferentes vieses, né, que acabam sendo comuns. Um tema que nós já tratamos aqui uma vez que eu estive no seu programa, que é a questão da censura, a presença de uma polícia política, a perseguição às diferentes minorias, a ciganos, a judeus, a comunistas, né, testemunhas de Jeová. A intelectuais. A queima de livros. Né? Então, são alguns sintomas, vamos dizer, desses diferentes fascismos que acabam tendo uma certa identidade comum, vamos dizer assim. Então, deixa eu te perguntar, Maria Luísa, porque eu acho que uma coisa que se diferencia disso tudo, a meu ver, é o nazismo. O nazismo conseguiu transformar o fascismo, pior ainda, numa volta à barbárie, né? Quer dizer, sei lá, a idealização dos deuses antigos, dos deuses germânicos, e ficou realmente uma coisa patológica, né? Até você vê na música, né? O fascismo... O Wagner, etc., era tudo uma grandiloquência exacerbada do fascismo. O nazismo era, pode de ser certa forma, até pior. O ponto máximo, vamos dizer, né? O extremo da prática da intolerância, né? O Holocausto, eu acho que é um tema para ser realmente revisitado no sentido histórico. Né? E também tem uma coisa que eu vi um documentário sobre Theresienstadt, que era um campo de concentração que eles vendiam para os judeus como se fosse um paraíso. Exatamente. Não para os judeus, para os visitantes e Cruz Vermelha. Não, mas na hora de eles vendiam os locais. Eles procuravam a família e diziam assim, olha, você vai para um lugar maravilhoso, tal, vai custar tanto, mas é à beira do lago. Tinham fotografias. Quer dizer, o que junta-se a violência e a crueldade, uma coisa de picaretagem também, não tinha o menor sentido moral de nada. Vendia-se uma imagem falsa, né, de paraíso, ao mesmo tempo de uma Alemanha em crescimento. Né? E essa imagem é muito interessante, como ela vai sendo adaptada em diferentes países. Né? Agora, para mim, a Alemanha nazista realmente é o extremo. É o extremo. Né? Esse documentário é feito por um judeu alemão chamado Kurt Geron, que era um grande artista alemão que fez uma série de peças
dirigiu um monte de filmes, fez a Ópera dos Três Vinténs como ator, fez o Anjo Azul com a Marlene Dietrich, foi para esse campo de concentração e os nazistas obrigaram ele a fazer um filme dizendo que aquilo era um paraíso e tal. Quer dizer, mais uma mentira dos nazistas. Theresienstadt, eu acho que tem uma história violenta e eu acho que é importante que você traga esse tema aqui no seu programa, que é a questão das crianças e dos teatros e das várias peças encenadas por essas crianças, que a cada 3 meses o elenco tinha que ser substituído porque elas eram levadas para campos de extermínio. Que era um passo antes de Auschwitz. Exatamente. E nesse documentário tem umas crianças dizendo assim, não, chega de comida, tio, não aguento mais. Coisa terrível. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu acho que temos que repensar todas essas questões hoje, né? O mundo vive e presencia um crescimento bastante preocupante, por exemplo, da extrema-direita, né? Nós temos grupos neonazistas novamente em cena, vamos dizer, reelaborando não só a figura de Hitler, mas toda a proposta do nazismo. Eu acho que temos, enquanto educadores, né? Enquanto pais, nós devemos estar atentos, né, a essa questão do fascismo no passado, como realmente uma mensagem que nos traz para um futuro melhor, vamos dizer assim. Opa, Maria Luísa, tem uma coisa também que eu acho importante a gente falar sobre o fascismo no Brasil, Estado Novo, que também foi a época em que a polícia e a medicina legal foi melhor aparelhada, mas era só em função, no fundo, era uma hipocrisia, porque era em função da tortura, né? Era em função de poder ter uma perseguição maior aos inimigos do regime. Não especificamente a tortura, mas a repressão. O discurso é que o que era feito era em nome da segurança nacional. Isso. E que a perseguição a comunistas, a judeus ou outras minorias, eu lembro aqui testemunhas de Jeová também, quer dizer, a partir de 1933, o Brasil toma uma postura que não é neutra, não é? É realmente de admiração, tanto pela Itália como pela Alemanha fascista, Alemanha nazista e Itália fascista. E eu acho que temos que repensar, então, esse momento de crescimento de uma extrema-direita, dos integralistas, isso também é curioso. Que é o artigo exatamente que eu trato. Integralismo. É o tema da minha, eu não sei da minha pesquisa. Se a página está marcada aqui, mas não faz mal, a gente pode conversar, deve conversar sobre o negócio do integralismo, que é uma coisa impressionante, porque o integralismo acontece depois de 37, quer dizer, não, a integralismo revolta... é 32. Não, eu digo, mas o golpe... Sim, o golpe 37. O golpe é 37, né? Porque ele se transforma num perigo para Vargas. Quando já havia o Estado Novo. Exatamente. Eles achavam que iam participar do governo Vargas. Havia vamos dizer assim, um convite, entre aspas, para que o Plínio Salgado participasse do Estado Novo, mas não no cargo de presidente. Não, como daí o golpe. Ministro, será um secretário. Inclusive ele oferecido a pasta de Portugal, né? Mas no momento em que Vargas sente a presença dos integralistas, que fazem, nesse momento, em 1936, um desfile monstruoso, já estão cerca de 6 mil membros, com uniformes, com toda uma estética fascista, né? Então, realmente, eles amedrontam, vamos dizer, o poder, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que aqui tem um item interessante, que desde 1932 você já tem o Partido Nazista organizado em São Paulo, antes da ascensão do Hitler, né? Quer dizer, o Hitler já eleito de alguma forma? Em 33. Em 32, em São Paulo, você já tem Partido Nazista organizado, de carteirinha e tal. E essa documentação está disponível hoje no arquivo do DOPS. Mas, quer dizer, em 32, a figura do Hitler já está em ascensão, já é conhecida, lógico, já está em circulação. Eu fui uma vez, eu tenho certeza disso, mas eu prefiro não citar em que lugar, mas tem um lugar no Sul em que construíram no teatro uma grande varanda, um grande terraço com uma sacada que foi feito para quando Hitler, depois de ganhar a guerra, viesse ao Brasil ter um lugar para poder discursar. E isso, quer dizer, me mostraram como sendo um fato histórico.
que eu não tenho nada para duvidar, porque o movimento nazista, em alguns lugares do Brasil, aliás, forte. Em todos os lugares do Brasil, teve grandes seguidores. Eu quero mostrar umas fotos do livro, por favor. Olha, aqui é uma reunião do Partido Nazista na Alemanha. Na Alemanha. Já no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha só, está lá a bandeira do Brasil no fundo. Já no Rio de Janeiro... Aqui é a organização do Partido Nazista no Rio de Janeiro. Então, você vai ter o partido já espalhado, principalmente nas regiões sul do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e as cidades onde a presença alemã se faz marcante. Isso com o beneplácito do governo Vargas, né? Que libera o espaço para a organização desses partidos e, ao mesmo tempo... a partir de 1937, em pleno Estado Novo, ele fecha as portas à entrada dos judeus que estão fugindo do nazismo, né? Esse é o tema do outro meu livro que tem um livro, tem outro livro aqui, não tem? Deixa eu aproveitar, fazer um gancho aqui. É interessante porque, ao mesmo tempo que o Brasil... Cidadão do mundo. Mostra uma simpatia pelo nazismo e pelo fascismo, ele também toma uma atitude antissemita, a partir de 1937, cria circulares secretas e esse livro trata, então, da postura do Brasil diante do Holocausto, quer dizer, fechando, então, esses dois livros, um mostra o fascismo, os vários fascismos na Europa e América Latina, e aqui esse outro, Cidadão do Mundo, mostra a postura do Brasil diante do que acontecia na Europa. Nós vamos ver, então, que há uma simpatia, sim, do governo Vargas e também do governo Dutra, né? Mesmo após a divulgação das atrocidades cometidas, aliás, você mostrou o julgamento de Nuremberg, então, mesmo após o julgamento, o Brasil mantém circulares proibindo a entrada dos sobreviventes dos campos de concentração. Aliás, o próprio presidente Dutra, quando era ministro da guerra do Getúlio, era francamente... Germanov. Totalmente Germanov. Apesar de ser... Tem contradições no Brasil que ficam muito difíceis de entender, apesar de ser contra o integralismo, porque saía da alçada de poder dele, né? Você vê no caso da invasão lá do Palácio Guanabara... Mas, no final, você não vê uma contradição. Veja bem, ele abre espaço para os integralistas, abre espaço para o Partido Nazista. Em 1937, dá o golpe de Estado, quer dizer, numa linha bem fascista. Em 1938, você já tem circulares secretas antissemitas contra a entrada de judeus, o que, vamos dizer, coincide com a propagação de livros que são publicados pelos integralistas, livros antissemitas, né? Entre eles o famoso Protocolo do Sábio de Sião, que é traduzido aqui pelo Gustavo Barroso. Então, eu não acho que há uma contradição. Se você olhar, há até uma certa, vamos dizer assim, coincidência, né, vamos dizer, mas uma identidade. Não há dúvida. Eu estou falando de contradição quando eu falo, por exemplo, na postura do Oswaldo Aranha, que, aliás, eu acho um homem admirável na história do Brasil, que, de repente, não se posiciona a favor de liberar esses vistos e depois vota a favor da criação do Estado de Israel, voto pelo qual até hoje os judeus o homenageiam, né? Também contradição no sentido de que, apesar de tudo isso, o Brasil entra na guerra ao lado do Roosevelt. Que é uma coisa paradoxal, quer dizer, um ditador que vai atacar as ditaduras... E que mantém uma postura, vamos dizer, fascistoide e, ao mesmo tempo, uma postura antissemita. Então, a figura do Oswaldo Aranha aqui, eu acho que isso é uma das grandes polêmicas dos meus vários livros, exatamente porque tem que ser entendido no contexto de uma política de Estado. É o Estado brasileiro. Exatamente. Né? É o Estado brasileiro. E tem uma frase engraçadíssima, que parece que quando os dois estiveram juntos, o Roosevelt e o Getúlio, em Natal, não é? Natal. Visitando lá o aeroporto de onde saíam os navios americanos, os aviões americanos para a África do Norte, o Getúlio disse assim: o senhor acredita que aqui tem gente que me chama de ditador? E o Roosevelt falou assim: tem importância, sabe que lá nos Estados Unidos também me chamam de ditador? O cara eleito algumas vezes. Vamos ver umas fotos do livro, por favor? Olha aí.
Aqui é uma publicação portuguesa do Mário Sá, é um dos livros que vai se prestar como matriz para o pensamento antissemita no Brasil. Ele é muito lido pelos intelectuais brasileiros que vão se inspirar nesse livro da invasão dos judeus. Vai virando, Caio, por favor. E aqui, Fernando Pessoa... Não, esse não está no meu livro, entrou errado aí a imagem. Não é do meu livro, não. Não está no seu livro? Não, é de outra. Entrou de outro livro. Eu tenho a impressão que está ou num ou no outro. Não, nenhum dos dois. Aqui, não. Não está no Tempos de Fascismo? Não tem a ver. Então são duas outras pessoas. São outras não pessoas. Sou eu, nem você, nem o seu então... livro. Está aqui a foto. Como não é do seu... Tá. Quem escreveu esse livro? Não, eu não. Agora seja sincera. Eu organizo esse livro, e esse Você tem que olhar depois que organiza. Senão está presa. Não, porque esse artigo não é o meu, por isso. Pois é, mas é que a foto nos chamou muita atenção pelo fato de ter ali... o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa. E o Almada aqui são intelectuais portugueses, escrito por um intelectual português, e que vai mostrar também em Portugal a circulação das ideias antissemitas, no caso do Mário Sá, principalmente. Tem alguma outra foto do livro que a Maria Luísa se lembre? Vamos ver. Agora vamos voltar para o outro livro. Está aqui, Cidadão do Mundo. Esse está nesse Protocolos livro. do Sábio de Sião. Esse livro é uma inspiração, então... do Mário, vamos dizer, inspirado nos livros não só portugueses, mas nos protocolos, que é uma grande mentira do século XX, não é? E circula aqui no Brasil entre os discípulos integralistas. Tem gente que até hoje acredita. Até hoje acredita, lê, é um livro que circula, é proibido por lei, não é? Porque é vamos dizer assim, um crime, no caso de racismo, não é? E esse, é um dos livros que eu cito no meu artigo, que faz parte desse livro. Você sabe que o grande desenhista, cartunista, artista, eu chamaria de artista gráfico, que é o Will Eisner, que é criador do Spirit, que é uma grande história em quadrinhos, ele lançou um livro, ele é judeu, contando a história da farsa dos protocolos. Para terminar o nosso papo, eu quero mostrar uma foto que eu encontrei na internet e que eu acho sensacional. Eu não sei quem fez, como foi feita, se é real ou se foi feita no Big Brother BBB de Berlim. Big Brother de Berlim. Vamos ver? Olha aí. O Hitler brincando de cabra cega com 4 loiras peladas. Você sabe de onde surge isso? São caricaturas, são críticas, porque isso não foi da época dele. Não. Hoje você tem, aliás, eu considero essa circulação de imagens muito perigosa, essa manipulação que se faz da fotografia, não só com a figura do Hitler, né, mas usando outros personagens do nazismo. E aliás, esse é um dos perigos, né, que coloca em cena imagens manipuladas e que muitas vezes acabam passando, a partir da gozação, a partir da própria, vamos dizer... Desmoralização, não é? No caso... Porque ela foi tão manipulada que tem uma moça com a mão enfiada... Bom, enfim. Evidentemente que é uma foto manipulada, mas é uma foto absolutamente ridicularizando o líder dessa coisa que foi, talvez, o maior massacre, a coisa mais terrível que aconteceu no século XX, pelo menos, a meu ver. Eu acho que é um genocídio que deixa uma marca, nós temos que repensar. Criou a palavra, né? Criou a palavra a partir da resolução da ONU. E aqui mostra bem a posição do Brasil, então, diante desse genocídio que é singular na história da humanidade. Não é? Você sempre maravilhosa. Eu conversei Muito aqui obrigada. com a Maria Luísa Tucci Carneiro. Muito obrigado. Eu te agradeço. Daqui a pouco a gente volta.